Olá, gostaria de começar agradecendo à equipe do curso As Áfricas e Suas Diásporas, à tutora da Ilza, aos colegas do Polo Guarulhos, à minha orientadora, professora doutora Marta, e em especial ao meu esposo Alex, minha mãe e minhas filhas que me acompanharam com carinho e paciência ao longo dessa jornada. Eu sou Ana Paula Araújo Satelli de Oliveira e esta apresentação é parte do meu trabalho de conclusão do curso. O tema que eu compartilho com vocês é Ensino de História da África por meio de maquetes, uma experiência de aula sobre os reinos de Gana e Mali, séculos 7 a 14, sob orientação da professora doutora Marta Cristina Rodrigues. Aqui, os responsáveis pela organização do curso As Áfricas e Suas Diásporas. Bom, apesar da promulgação da Lei 10.639 do ano de 2003, que tornou obrigatória a inclusão da história e cultura africana e afro-brasileira no ensino básico, o tema segue sendo tratado de forma superficial e pontual em muitas escolas. A história da África, quando abordada, é geralmente limitada ao período da escravidão e vinculadas a datas comemorativas, como o mês da consciência negra. Com este trabalho, pretende-se valorizar saberes e culturas da África pré-colonial, estimular o protagonismo estudantil, desconstruir estereótipos racistas, integrar os objetivos curriculares à prática ativa e promover uma aprendizagem significativa. A proposta se baseia nos estudos da professora Gabriela Belmonte Farias e outros autores sobre David Ausubel e a teoria da aprendizagem significativa. Segundo ele, o aluno já possui uma estrutura cognitiva baseada em conhecimentos prévios. Para que a aprendizagem seja significativa, é necessário que o conteúdo seja relevante e que o aluno esteja disposto a aprender. Essa interação entre o conhecimento prévio e o novo promove uma reorganização cognitiva, tornando o aprendizado mais autêntico e duradouro. Elementos como organizadores prévios, mapas conceituais e atividades investigativas atuam como facilitadores nesse processo. Muitos estudantes chegam à sala de aula com concepções estereotipadas em que a África é reduzida à escravização. Então, ao construir as maquetes com estruturas urbanas, palácios e rotas comerciais, os alunos desconstruíram essas imagens e reconstruíram narrativas mais amplas e contextualizadas sobre a história da África. O currículo apresenta no sexto ano habilidades que abordam a África antiga, mas aqui eu quero destacar a usada na proposta, que é o tema do trabalho desenvolvido junto aos alunos do sétimo ano, que são os reinos da região do Sahel antes da chegada dos europeus. A habilidade que trata disso, ela permite identificar aspectos e processos específicos das sociedades africanas e americanas antes da chegada dos europeus, com destaque para as formas de organização social e para o desenvolvimento de saberes e técnicas, valorizando a diversidade dos patrimônios étnicos, culturais e artísticos dessas sociedades. O professor Munanga critica a visão eurocentrada do currículo, que silencia a diversidade cultural africana. Eu destaco aqui a seguinte frase do professor: a questão fundamental que se coloca é como ensinar a história desses povos que na historiografia oficial foi preterida e substituída pela história de um único continente, silenciando a rica diversidade cultural em nome de um monoculturalismo, justificado pelo chamado sincretismo cultural
ou mestiçagem, quando na realidade o que se ensina mesmo é a Europa com sua história e a sua cultura. Já a professora Cici Bittencourt, ela reforça que o docente é central na construção do currículo vivido, é o docente que está ali na sala de aula. E eu destaco a seguinte frase da professora: o professor é quem transforma o saber a ser ensinado em saber a ser apreendido, a ação fundamental no processo de produção do conhecimento. Conteúdos, métodos e avaliação constroem-se nesse cotidiano e nas relações entre professores e alunos. Se temos uma lei para tratarmos da história da África, então o que será que impede que a África seja vista como espaços de saberes, de civilização e de protagonismos? O professor Delton Felipe analisa as representações docentes e as barreiras enfrentadas no ensino de África, como, por exemplo, a falta de uma formação específica. Já os professores Rosenilton Oliveira e Letícia Nascimento discutem a pedagogia do evento, que são ações pontuais e desconectadas de um planejamento contínuo. Esse conceito foi desenvolvido pela professora Raquel Bach. Então, tanto docentes quanto estudantes reproduzem essas imagens cristalizadas e homogêneas do continente africano, frequentemente associados a uma única narrativa marcada pela escravidão. O professor Ivaldo Lima, ele defende a ampliação da formação docente e o incentivo a práticas que valorizem o protagonismo dos estudantes na construção de saberes diversos. E a professora Leila Hernandes nos convida a despir os preconceitos históricos e construir práticas pedagógicas coerentes com uma educação antirracista. O reconhecimento institucional da história da África é um passo importante, mas não é o suficiente. É preciso romper com as abordagens que relegam a África a um plano secundário e oferecer aos estudantes possibilidades reais de ressignificar o seu olhar sobre o passado africano. Bom, essa atividade ela foi realizada com as turmas do sétimo ano de uma escola estadual. O recorte temático escolhido foram os reinos de Gana e Mali, e essa escolha se deu porque esses reinos eles aparecem no material disponibilizado pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Então, nós aproveitamos essa oportunidade para aprofundarmos esses conhecimentos. A gente começou com uma conversa bem aberta, perguntando o que os alunos já sabiam sobre a África. Aí vieram aquelas respostas que a gente já imagina. Falaram de pobreza, escravidão, alguns até mencionaram o Egito. Isso mostra como os estereótipos ainda estão muito presentes no imaginário dos estudantes. A construção das maquetes foi um desafio à parte. Eles não tinham muitas referências visuais sobre os reinos africanos. Quando se fala de maquete na aula de história, o que vem à cabeça são os castelos medievais, o Coliseu, as coisas da Europa. Então, mesmo quando o tema é África, as imagens mais comuns são as pirâmides do Egito, o que é bom, né? Os quilombos, a Casa Grande, a senzala, sempre nesses contextos. Então, fazendo uso de materiais recicláveis, né, e acessíveis, eles tiveram que representar Gana e Mali e precisaram ir além, porque nós trouxemos imagens, mapas, discutimos em sala de aula e eles criaram as suas maquetes de maneira autoral, com base nos registros pesquisados. Foi um processo de descoberta, de reconstrução de narrativas e principalmente de valorização da África como um espaço de civilização organizada, politicamente, economicamente e plural. Aqui, então, uma imagem de como foi a exposição. Ela aconteceu em um evento pedagógico chamado Parada Poética, contou com trabalhos de arte com máscaras em contexto africano e símbolos adíncras. Nesta imagem, nós percebemos também a arquitetura africana da Mesquita de Gené e da Universidade Sancoré.
2 anos depois da atividade, eu perguntei aos alunos o que eles lembravam sobre a África. É um pequeno grupo de alunos. Um mencionou as rotas comerciais. 3 lembraram-se da Universidade Sancoré, ainda que só um soubesse o nome. Todos associaram Mansa Musa como um dos homens mais ricos do mundo. Essas lembranças mostram que a África ficou na memória, não como dor, mas como potência. A riqueza, a intelectualidade e as redes comerciais africanas marcaram os estudantes de forma afetiva e significativa. Essa experiência reforça a urgência de um currículo que vá além das datas comemorativas. A história da África precisa estar presente de forma contínua e estruturante no ensino básico. Que este trabalho incentive novas práticas e pesquisas que reconheçam a potência do ensino da história da África, não somente por cumprir a lei, mas como um resgate de memória e da dignidade dos povos africanos e seus descendentes. Agradeço novamente pela oportunidade de participar do curso das Áfricas e suas diásporas, que me proporcionou novos horizontes intelectuais e afetivos. Muito obrigada.